Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Vitor Santos, dando aqui continuidade a essa nossa série de vídeos comentando todos os artigos da parte especial do Código Penal. No bloco passado, o professor comentou com vocês o crime de autoaborto e consentimento para aborto, as condutas punidas no artigo 124. Vamos agora comentar os próximos crimes, dentro ainda da temática aborto, para encerrar assim o tema crimes contra a vida e já passarmos na sequência para as lesões corporais. Como o professor sempre faz, para que você não perca as atualizações e os vídeos novos, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, né? E se você gostou, se esse material ele é interessante para você, clique em curtiu aí e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver o professor gravando para vocês. Então, como eu disse no bloco passado, eu comentei com vocês sobre o crime do artigo 124, né? O crime de autoaborto e consentimento para aborto. Falei aí das duas condutas. O artigo 124, ele traz uma espécie de aborto provocado pela gestante. Nos artigos 125 e 126, eu tenho espécies de aborto provocados por terceiro. No artigo 125, eu tenho crimes de provocar aborto, praticar aborto, sem o consentimento da gestante. Então perceba, eu não estou mais falando de uma forma de aborto praticado pela mulher, pela gestante, não. Eu estou falando de forma de aborto praticado por terceiras pessoas. E a primeira dessas formas está no artigo 125, praticar aborto sem o consentimento da gestante, um crime com a pena de reclusão altíssima, reclusão de 3 a 10 anos, né, um crime, uma infração penal de elevado potencial ofensivo, e pelo menos em tese é um crime de forma livre. Como assim, professor? Praticar aborto sem o consentimento da gestante. Como é que isso pode se dar? Isso pode se dar de duas maneiras, né? Imagine, por exemplo, que nunca houve consentimento, né, e o crime foi praticado mediante ameaça, mediante violência. Imagine, por exemplo, que o namorado ele dá um chute, né, desfere aí um chute, um pontapé contra a barriga da namorada para fazer a menina abortar, né, rompe o baço da moça e ela infelizmente aborta. Que crime é esse? É o crime do artigo 125, né, praticar aborto sem o consentimento da gestante. O namorado empurra a namorada da escada, né, ela acaba rolando-lhe aquele barrigão, bate no degrau, infelizmente vem a abortar, perder o bebê. Que crime é esse? É o mesmo crime do artigo 125, praticar aborto sem o consentimento da gestante. Mas o crime pode acontecer também quando o consentimento foi obtido, mas foi obtido mediante fraude, mediante enganação, né? O namorado que, por exemplo, coloca lá a medicação abortiva na bebida ou na comida da moça e ela acaba ingerindo, bebendo, comendo sem saber e aborta também, pelo menos em tese é o mesmo crime, é praticar aborto sem o consentimento da gestante. Pode ser mediante violência, mediante coação, mediante fraude, mediante ameaça, as maneiras são as maiores possíveis aí. Falando um pouco sobre sujeito. Quem que é professor, o sujeito ativo? O professor falou que no crime do artigo 124, autoaborto e consentimento para aborto, lá naquele crime, né, nessas condutas, nesses crimes que são um artigo só, 124, no sujeito ativo, o crime lá, ele era próprio, né? Desculpa, ele era de mão própria, né? Crime de mão própria, que não admite coautoria, apenas participação. Já no artigo 125, crime é comum. No artigo 125, trata-se de um verdadeiro crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Não é necessário nenhum tipo de condição especial do autor, né? Pode ser o namorado da moça, pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o avô, qualquer pessoa, tá? O que não pode ser ela mesma. Porque se ela mesma manobra o aborto em si, volta para o 124, aqui, como eu disse, são hipóteses de aborto praticadas por terceiro e no sujeito ativo, no sujeito ativo, o crime é comum, qualquer um pode praticar. E no sujeito passivo, professor? Aqui muito cuidado. Quando o professor falou do sujeito passivo do crime do artigo 124, eu disse que a vítima era o feto. Mas se você analisar com um pouco mais de atenção, no artigo 125, crime de praticar aborto sem o consentimento da gestante, eu tenho duas vítimas. É o famoso crime de dupla subjetividade passiva. Neste crime é vítima tanto a mãe quanto é vítima o feto. O feto ele é a vítima principal, porque aquela pessoa, aquele criminoso quer tirar aquele feto dali. Mas a mãe, que tem o seu filho arrancado à força do seu útero, também é vítima desse crime. Então, no artigo 125, praticar aborto sem o consentimento da gestante, nós temos duas vítimas, é vítima tanto a gestante quanto é vítima o feto. Outras observações importantes. Consumação se dá com a morte do feto. A tentativa ela é perfeitamente admitida e o crime só existe se praticado dolosamente. Como eu já havia comentado com vocês, não existe aborto culposo. Caso o sujeito, por imprudência, dê causa ao abortamento da moça, imagine um namorado que desatento, né, por imprudência, ele vai abrir a porta do carro, acaba que bate na barriga da menina e sem querer ele provoca o aborto. Isso é o que, professor? É aborto culposo? Não, porque esse crime não existe.
Isso é um crime de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa, tá? Não confunda, porque não existe aborto culposo. É lesão corporal culposa que vai ser melhor trabalhado em um momento posterior no vídeo de lesões corporais, tá? Então, seu namorado, ele sem querer derruba a namorada, é muito comum esse caso, esse exemplo de abrir a porta do carro, ele é mais comum. Abriu a porta do carro e sem querer bate na barriga da menina, ela acabou por abortar, né? Não existe aborto culposo, o crime vai ser lesão corporal culposa, tá? Então cuidado com isso. E outra informação importante para encerrar isso aqui, professor, como é que fica a situação se eu estiver diante de gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos, e o sujeito tem conhecimento da circunstância? Imagine, por exemplo, que o pai, ele ficou sabendo que a sua namorada ela engravidou de gêmeos, mas ele não quer aqueles bebês, tenta convencê-la a abortar, mas ela não aceita, então ele decide promover à força o aborto da menina. Isso é o que, professor? Sabendo que são gêmeos, ele responderia 2 vezes pelo crime do artigo 125, em concurso formal impróprio, em concurso material, talvez, por que não, desde que ele saiba que ele tem 2, 3 ou 4 fetos, tá certo? Essa é a conduta punida, então, no artigo 125, tá? Continuando, passando para o próximo artigo também, no artigo 126 eu tenho a segunda hipótese de aborto praticado por terceiro. Se no artigo 125 o crime é praticar aborto sem o consentimento da gestante, no artigo 126 o crime é praticar aborto, mas dessa vez com o consentimento da gestante. Imaginemos a seguinte situação: a moça está grávida e decidida a abortar. Ela vai até um médico obstetra clandestino, paga lá 3, 4 mil reais e o médico promove o aborto nela. Quais são os crimes que eu encontro nesse cenário? Para a gestante, é o crime do artigo 124. Sempre, lembre-se, para a gestante vai ser autoaborto ou consentimento para aborto. E para o médico, vai ser esse crime, o crime do artigo 126, o crime de praticar aborto com o consentimento da gestante. No sujeito ativo, o crime é comum, tá? Geralmente os exemplos falam de médico, enfermeiro, e o candidato pode acabar achando erroneamente que só os profissionais da área da saúde podem praticar, mas é qualquer pessoa, o crime também é comum. No sujeito ativo, o crime é comum. No sujeito passivo, eu volto a ter apenas uma vítima. No crime do artigo 126, praticar aborto com o consentimento da gestante, a vítima não é mais a gestante e o feto. A vítima é só o feto. Leia-se, aqui a gestante passa, torna-se criminosa também. A consumação se dá com a morte do feto, a tentativa é perfeitamente admitida e o crime só existe se praticado dolosamente. Mas cuidado com um ponto importante. Quando você for ler o parágrafo único do artigo 126, o aluno pode acabar se confundindo. É muito importante tomar o devido conhecimento aqui. Quando você olha para o parágrafo único do artigo 126, você percebe que o legislador ele fala o seguinte, que vai responder na forma do artigo anterior se a gestante for menor de 14 anos ou se o consentimento for obtido mediante fraude, coação, ameaça. Como assim, professor? Para que eu tenha o crime do artigo 126, praticar aborto com consentimento da gestante, o consentimento tem que ser válido. O consentimento tem que ser válido. Imagina a seguinte situação. Uma gestante, uma moça que é deficiente mental, uma moça que é menor de 14 anos, está grávida e pede para que um médico, um enfermeiro, um amigo, manobre o aborto nela. O médico, então, sabendo que aquela pessoa, aquela criança, né, adolescente, tem apenas 13 anos, ainda assim manobra o aborto nela. Esse médico não vai responder pelo crime do artigo 126, e sim pelo crime do artigo 125, porque um consentimento inválido é a mesma coisa que não ter consentimento. O artigo 126, ele traz hipóteses em que o consentimento é inválido. E o consentimento vai ser inválido se a gestante for menor de 14 anos, alienada, débil mental, ou se o consentimento for obtido mediante fraude, coação, ameaça, algum tipo de meio fraudulento para conseguir o consentimento, tá? Então o artigo 126 traz o crime de praticar aborto com consentimento da gestante, mas tem que ser, obviamente, um consentimento válido. E para encerrar esse vídeo, né, comentando dessa vez 3 artigos de uma vez, 125, 126 e agora o 127. É possível fazer isso porque os artigos são menores, né? No artigo 127, o legislador classifica, né, ele nomeia esse artigo como aborto qualificado. Mas permita, né, a doutrina corrige essa nomenclatura, porque não se trata de aborto qualificado, e sim de causas de aumento de pena. Nas duas hipóteses de aborto praticado por terceiro, artigo 125 e 126, praticar aborto sem consentimento da gestante e praticar aborto com consentimento da gestante. Nessas duas hipóteses, a pena do aborto vai ser aumentada de 1/3
se a gestante ficar gravemente ferida, né, se o resultado, né, do aborto causar na gestante uma lesão grave, e a pena vai ser dobrada se restar na moça o resultado morte, né, se a gestante eventualmente morrer. Então imagine a seguinte situação: o namorado, ele promove um aborto na namorada sem o seu consentimento, mediante violência, né, fraude, coação, bate na menina para fazê-la abortar. Qual que é, professor, a pena desse artigo? Reclusão de 3 a 10. Só que se em decorrência da conduta a moça vier a morrer, a pena pode chegar até a 20 anos, né? Porque vai ser dobrada aí nessa situação. O artigo 127, por mais que tenha sido nomeado como aborto qualificado, ele traz hipóteses de causas de aumento de pena. A pena vai ser aumentada de 1/3, se em razão do aborto a gestante ficar gravemente ferida, e a pena vai ser dobrada se em razão do aborto a gestante morrer, tá certo? Anota aí, tema importante, sempre cobrado em prova de concurso. No próximo bloco eu venho, no próximo vídeo eu venho para comentar as hipóteses de aborto permitido no Brasil e pôr um fim ao tema crimes contra a vida. Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, compartilha e comenta aqui o que você gostaria de ver o professor gravando para facilitar o estudo de vocês. Forte abraço, até já!